Bem, esse aqui é o meu novo trabalho que eu estou produzindo e vocês podem ver que ele está ainda no processo criativo, tá? Na sua construção. Ainda vai surgir outros elementos que estarão nesse espaço pictórico, tá? Mas eu quero que, quando eu chego nessa fase, eu gosto de explicar um pouquinho algumas questões. Bem, percebam que há um apelo à imagem. A imagem é figurativa. Um leve apelo à imagem figurativa. Mas ele, na verdade, ele está num processo de abandono desta imagem figurativa, tá? Quando isso acontece, ele é produzido pelo efeito do processo de cores, tá? O efeito colorístico, que ainda está em processo de aperfeiçoamento, pela forma em si do objeto, tá? E por essas formas aqui que estão sendo eleitas no espaço. Bem, tá legal. Convenhamos que quando olhamos para essas imagens, elas representam mãos, tá? As mãos, ela entra no espaço do humano, o ser humano, tá? Então essas formas humanas são bastante utilizadas na pintura, tá bom? Só que eu uso geralmente formas humanas, mas eu uso partes das formas humanas. Eu uso fragmento dessas partes humanas, tá? Então vocês podem ver que na verdade tem parte das mãos, mas elas estão no processo de desconstrução visual, tá bom? Esse é o interessante nós observarmos, tá bom? Esse trabalho, ele remete a formas orgânicas. O humano é orgânico. E eu busco neste trabalho revelar essa organicidade do humano. E essa organicidade em um espaço de tensão, tá? Tensão quando, por exemplo, essas partes aqui, eu busco revelar a verdadeira identidade desse humano, né? Esse humano orgânico, não um humano agora mecânico, mas a sua organicidade, a sua elasticidade e esse espaço de tensão que há entre uma base e outra, como se estivesse esticando as mãos, o objeto sendo esticado, né? Então provocando uma sensação de elasticidade na imagem, tá? Então essa elasticidade ela revela o orgânico, mas esse orgânico também ele é evidenciado a partir das próprias formas das cores que são produzidas no espaço pictórico. Quer dizer, essas cores elas têm uma forma em que essas ondulações, as formas sinuosas, elas vão revelar essa organicidade, essa elasticidade do objeto contemplado, tá? Então, é nesse sentido que, ao produzir esse trabalho, essas partes de tensão, elas vão provocar no nosso olhar momentos de desfragmentação da imagem através da tensão. Essa tensão que, na verdade, ela pode te revelar não só a desconstrução da forma, mas a própria construção da forma. É essas ligaduras aqui, ó, essas fibras aqui que vão construir a forma desta mão. Quer dizer, essas formas, elas não deixam com que a mão seja totalmente desconstruída, entendeu? Então, essa elasticidade, é aí que vem a tensão. A tensão dessa elasticidade do objeto, em que ele pode ser puxado, ele pode ser esticado, ele pode ser estendido e ao mesmo tempo voltar para o seu lugar. O que impede com que ele seja totalmente desconstruído são exatamente esses elementos. Esses elementos são muito importantes no espaço pictórico.
É nele que eu evidencio essa elasticidade, essa organicidade da forma figurativa. Essa forma figurativa ela é orgânica e ela se tende à sua organicidade através das formas maleáveis, que são essas fibras que vão construindo então. Ao mesmo tempo, elas revelam a mecanicidade da forma, tá? Quando eu tento revelar que por trás dessa forma orgânica existem essas fibras. Tá? Essas fibras são construídas então exatamente para fazer isso. Esse é o propósito principal do trabalho, entendeu? Então, e evidenciado, lógico, pela forma como as cores são apresentadas no trabalho, tá? Elas são apresentadas em formas sinuosas que vão seguindo também a forma do objeto, quer dizer, da mão. Então, ao evidenciar a cor, a forma e esses elementos fibrosos, eles vão então fazer com que essas imagens elas pareçam ter uma tensão de como se eu estivesse esticando essa parte aqui, ó, da mão. Nossa mão ela é assim, entendeu? Ela tem mas essa elasticidade tem um limite que não é permitido passar além disso. Além disso, aí quando eu uso as cores, por exemplo, esse vermelho e esse vermelho de trás, a sensação de dor quando há uma tensão nesse espaço tentando separar partes desses dedos, da parte da mão, entendeu? Então essa sensação de tensão, de dor, ela vai aparecer e é evidenciada por meio das cores, entendeu? Essa tensão, essa dor, ela pode ser evidenciada. E o que é a dor, né? A dor ela tem uma relação com o corpo muito forte e ela tem uma relação também de corpo, por exemplo, o sangue, ela tem essa questão. A dor também provoca inquietude. Quando eu pinto nessa tonalidade, a inquietude está muito próxima dessa pintura. E a dor também provoca uma questão mais neutra. Quando a pessoa sente dor, ela se torna um pouquinho mais sombria. Então é nessa questão. E aí vem momentos em que as cores perpassam por essas questões, entendeu? Então, não é essas partes fibrosas, essas fibras, esse elástico, ela dá a sensação de manter a forma da mão e ao mesmo tempo que ela está sendo estendida a um ponto de dor, tá? Então, essa questão vai ser trabalhada nesse quadro aqui, entendeu? Então, é usando esses materiais que eu vou conseguir construir ainda outras partes de tensões que ainda vão aparecer na pintura.